tarde a todos, sejam bem-vindos à próxima sessão, o período da tarde do nosso evento. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês em nome da Iria e da B3 e também aos nossos patrocinadores Exat, Tecnovat e Unicoba. Nós teremos agora um painel especial. Tivemos a alegria de encontrar com o Leonardo há alguns meses e o IPGC, que ele coordena, aceitou vir aqui e fazer uma apresentação sobre o tema de implementação de cidades inteligentes, a questão da iluminação pública que envolve isso. Então nós temos nos próximos 15, 20 minutos uma apresentação especial, onde o Leonardo Santos, que é o diretor-presidente do IPGC, vai fazer uma apresentação e ela tem uma convidada muito especial para nós também, doutora Viviane Moura, que é superintendente da Superintendência de Parcerias do Piauí, também vai fazer uma participação especial nessa sessão. Então, convido vocês a aproveitar, se tiverem dúvidas ou questionamentos ou perguntas, enviem no chat da ferramenta, que nós temos aqui um tempo reservado para isso, tá ok? Leonardo, eu passo para você, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por se deslocar até aqui para estar presencialmente no nosso evento. Muito obrigado. Primeiro, muito boa tarde a todos os telespectadores, né, desse seminário tão importante, esse Fórum de Iluminação em Cidades Inteligentes. Gostaria de agradecer, né, a Iria e o Vinícius por esse convite. A gente já vem acompanhando o trabalho, né, da empresa que hoje se tornou o maior interlocutor dessa pauta extremamente relevante para o país, que é a iluminação e as cidades inteligentes. E a gente vem aqui falar um pouco do trabalho que o Instituto vem desenvolvendo, né, no país como um todo, né, e contamos logo mais aí com a nossa parceira, Viviane Moura, que é uma das pessoas engajadas para alavancar essa pauta das parcerias público-privado e iluminação pública agora, junto com os municípios do estado do Piauí. Então, vamos lá. E aí eu vou pedir para a gente passando um pouco mais rápido, né, falar um pouco como que nós estamos estruturando hoje, né, a melhoria da infraestrutura nas cidades brasileiras, de uma forma, de um projeto que já tem casos de sucesso, né. A gente vai ter logo mais na fala um dos prefeitos que está aqui presente de Minas Gerais, que vai contar um pouco mais dessa experiência, mas eu vou focar basicamente nesse processo de estruturação. Próximo, por favor. Como eu já disse, é uma instituição do terceiro setor, né? Esse é parte do nosso time que ajuda hoje prefeituras do país inteiro a estruturar os seus projetos de parcerias e concessões. Então é uma equipe multidisciplinar na área de engenharia, economia, né, ciência política, gestão pública, né, e obviamente a área de direito, o jurídico, que vem ajudando aí nessa estruturação. Próximo. Temos hoje abrangência em quase metade do território nacional, né, de projetos específicos em 4 áreas definidas que a gente vem construindo na nossa carteira. A PPP de energia solar, que foi o nosso primeiro case no Ceará, e depois desse primeiro case a gente se expandiu para outras áreas, como a PPP de cidade inteligente, que é a grande inovação para essa nova, né, safra de prefeitos que começou esse ano, mais a área de saneamento, incluindo água, esgoto e resíduo sólido urbano. Aí tem N exemplos de atuação, né? O importante de discutir projetos, que eu creio aí que 60% dos municípios brasileiros são municípios abaixo de 50, né, mil habitantes. Então, alguns casos, diferentes dos municípios isolados, a gente tem atuado, né, nessas 3 esferas. Nas esferas isoladas de municípios, né, independentes, a esfera estadual, que é o caso que a doutora Viviane vai contar um pouco da experiência do Piauí, como que o Estado vem colaborando com os municípios para desenvolver projetos de iluminação pública e cidades inteligentes, e também uma esfera que ainda é muito difícil, né, o arranjo jurídico, mas que a gente vem enfrentando, que é os consórcios intermunicipais para cidades menores, para a gente não deixar, né, de fora essas cidades que, pelo seu tamanho, às vezes um projeto não se viabiliza. Próximo. E aí o grande papel, né, que eu acho que é essa pergunta que está no painel: qual que é o papel do IPGC
para ajudar os municípios brasileiros a desenvolver um programa, né, de cidades inteligentes com base na parceria com a iniciativa privada. O primeiro papel nosso é ajudar cada prefeitura a estruturar o seu programa de parcerias, né? Hoje você tem os governos estaduais que têm equipe própria, até, né, o governo federal com uma grande estrutura do PPI, mas a maioria das prefeituras não conta com essa especialidade, né? Então o IPGC faz desde a capacitação daquele município, ajudando a regulamentar as leis federais, né, tanto a lei de concessões como a 11.079, e aí ajuda cada prefeitura a construir a sua carteira de projetos, obviamente a partir daquela realidade, ou seja, daquela demanda que é do município. Pode passar. E aí o nosso papel, um papel de mediador, né? A gente está aí dialogando entre os setores públicos e privados, obviamente com uma relação direta com o setor público através de um acordo de cooperação, mas também a gente dialoga com o setor privado, até porque não se constrói não se estrutura uma parceria dialogando apenas com uma parte. Então a gente utiliza muito o instrumento da consulta pública e do roadshow, né, para dialogar e para alinhar, obviamente, os interesses públicos da população e também o interesse do setor privado, né? Esse é o papel que a gente vem atuando hoje, e às vezes muitas vezes os prefeitos confundem, né, o Instituto com uma empresa que vai operar e que vai fazer o investimento, e a gente tenta esclarecer isso logo no início do diálogo para não criar expectativas que a gente não consiga cumprir. E aí a grande resposta está praticamente nesse infográfico do que a gente vem atuando. O programa, né, de PPPs e concessões de estruturação do IPGC, ele já completou 4 anos esse ano. Então a gente faz, né, o que a gente chama de ponta a ponta, desde do diálogo com o governo, incentivando a parceria com a iniciativa privada, até a assinatura de um contrato de concessão, né, e o Edson vai poder falar um pouco mais dessa experiência que ele viveu com a nossa equipe lá no município de Minas Gerais. Então o primeiro passo do município é criar essa sensibilização de um programa de parcerias, aderir através de um acordo de cooperação. Esse acordo ele não tem custo nenhum para o município, né? O Instituto já conseguiu estruturar um fundo de projetos que ele financia esse projeto e é ressarcido pelo vencedor da licitação na fase final com base no artigo 21, ou seja, o ressarcimento ele retroalimenta o nosso fundo de projeto e aí a gente consegue atender outras cidades, né? Então, assinado o acordo de cooperação, né, o acordo de cooperação ele tem 2 fundamentos legais, a 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, e o artigo 21 da Lei de Concessões, que é o mesmo instrumento utilizado, né, para ressarcimentos e para PMI, por exemplo. A gente ajuda a desenvolver o programa de PPPs do município, cria um mapeamento de projetos estratégicos, de oportunidades, e aí para cada projeto é feito um estudo de viabilidade, ou seja, diferente de um modelo de PMI, a gente faz um estudo de viabilidade, apresenta para o governo se apropria do projeto, entende o valor de investimento, o tempo de contrato, a vantajosidade, e a partir dessa apropriação ele aprova ou faz algumas revisões, e só depois da aprovação do governo que o IPGC faz a modelagem contratual, ou seja, nenhum edital de licitação é construído sem antes a apropriação daquele município nessa tomada de decisão. Feito a modelagem, que é uma modelagem padrão, são 10 cadernos, né, que a gente tem utilizado aí no processo, a gente abre a consulta, o diálogo com a sociedade, o setor privado, né, tanto nas audiências públicas que a gente acaba incentivando os prefeitos a fazer, né, isso é importante, até para a própria sociedade, né, apropriar do projeto, porque é um projeto que ultrapassa aquele mandato, e aí faz a revisão de alguma contribuição que for relevante na fase, né, pública de diálogo aí com o setor privado e a própria sociedade, e assessora o município na abertura de uma licitação, né, na modalidade de concorrência, até a atração do parceiro privado a partir, né, de uma sessão pública. Ou seja, nesse período de entrega de modelagem, passando por consulta e licitação, é onde mora, né, praticamente o perigo, aí, a grande mortalidade nos projetos de concessões, né? Ou seja, a equipe do IPGC, os engenheiros, a área jurídica, os próprios economistas assessoram durante todo o tempo questionamentos dos órgãos de controle, diálogo, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, impugnações nas fases licitatórias, porque como a gente
apropriou-se desse projeto durante toda a estruturação, a nossa equipe fica à disposição para dirimir qualquer questionamento, né, durante essas fases, garantindo assim o sucesso nesse processo de concessão. Então, por isso que a gente chama de um modelo de ponta a ponta, aí, desde a expectativa do governo e a sua intenção até a assinatura de um contrato de longo prazo. E agora a gente vem se estruturando também, enquanto instituição, para fazer a gestão dessa parceria, né, que é a prestação do serviço de verificador independente durante todo o período de contrato, que é tão relevante quanto a estruturação, né? O pessoal, eu estava ouvindo as falas de manhã, inclusive eles comentaram sobre isso. Não é só entregar um bom projeto, você tem que fazer gestão, né, dessa parceria, entendendo que em média 6 mandatos vão ser mudados a partir dessa concessão. Então é isso que a gente tem feito, né? O programa ele atende cidades do país inteiro e basta praticamente uma manifestação de interesse, né, dos prefeitos a começar a estruturar esses processos de PPPs e concessões. Próximo. O foco, né, que é uma das pautas do Fórum, né, de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes, a gente desenvolveu em 2017 a PPP de Cidade Inteligente, né, nesse arranjo, nesse formato, foi o primeiro desenvolvimento do IPGC, por 2 razões claras, né? Primeiro, para ganhar escala e ampliar o número de serviços, principalmente para cidades médias e pequenas, né? Ou seja, se não fosse uma PPP de Cidade Inteligente, o prefeito, né, Edson Vilela, que vai falar agora há pouco, né, sobre a PPP do município de Carmo do Cajuru, ele não tinha viabilizado uma PPP isolada de iluminação pública, né? A cidade hoje conta em média com 5.000 pontos de iluminação. Quando ele integralizou o sistema de telecomunicação, o sistema de geração de energia, né, e aí você consegue ganhar escala, otimizar recurso, porque a mesma empresa que está operando o parque de iluminação, está operando a rede de telecomunicação e também a geração de energia. Então essa redução do OPEX, né, na operação acaba viabilizando um projeto nesse sentido. E aí nos processos, pode passar? E aí a iluminação é uma pauta principal, ela é o grande objeto, né, que ancora essa PPP de Cidade Inteligente, dado da consolidação da estruturação e, obviamente, do interesse dos municípios aí de melhorar o serviço para o cidadão. Essas são as fotos de um projeto já realizado pelo IPGC em Minas Gerais, do antes e depois, que é, né, o impacto aí da qualidade do serviço e, obviamente, uma redução no gasto nesse sentido. A gente faz todo o projeto de engenharia, georreferenciando cada ponto, classificando as vias e construindo o projeto luminotécnico, né? Ou seja, é esse projeto que é a base do CAPEX para definir posteriormente o plano de negócio para estruturar. Esse é um outro caso que né, acho que a grande maioria da população conhece, que é o caso de Ouro Preto, que é uma cidade histórica, foi a primeira capital de Minas Gerais, que também foi projeto do IPGC, né? Inclusive resgatamos uma antiga PMI que não deu certo, né, por vários motivos, e aí conseguimos, através de uma cooperação direta com o município, viabilizar o projeto lá, né, que por sinal são 2 empresas, inclusive uma das vencedoras é a mesma concessionária que está aqui no município de São Paulo, né? Então a gente está conseguindo atrair grandes empresas mesmo para cidades médias e pequenas. Pode passar. Junto com a iluminação, acho que esse é o grande ganho, é a infraestrutura de telecomunicação, ou seja, construir uma rede de fibra ótica para integralizar a parte de vídeo monitoramento para a segurança pública, integralizar a internet predial de alta velocidade e o Wi-Fi público, é um grande legado que a gente está percebendo com essa pandemia. Ou seja, é possível no futuro uma cidade do interior do país oferecer uma telemedicina com médicos de grandes centros, né, de grandes capitais, porque ele tem uma unidade básica lá no interior sendo cabeada com fibra ótica. E aí ele consegue utilizar dessas novas tecnologias, né? Ou seja, se o município quiser criar uma rede de comunicação, né, junto com um currículo integralizado com educação à distância, ele consegue desenvolver, porque você tem pontos de oferta de Wi-Fi para a população que não tem condições de pagar um plano. Ou seja, é um projeto que reduz desigualdades sociais, que integra novas tecnologias para a prefeitura, né, para fazer uma gestão mais eficiente nesse sentido. Pode passar? E aí junto, né, nessa rede de fibra ótica é integralizado todos os prédios públicos, escolas, unidades de saúde, centro da prefeitura, a oferta de Wi-Fi para a população
principalmente nos locais públicos, né, e também o sistema de vídeo monitoramento, pode passar, que é hoje uma grande vontade dos prefeitos, principalmente de médio e pequenos portes, né, que ainda não é serviços comuns hoje em cidades pequenas, né? Hoje os grandes centros têm condições de financiar e de operar o seu sistema de vídeo monitoramento. Quando a gente traz isso junto numa PPP integrada, o concessionário tem muito mais capacidade, né, de operar tecnologias sensíveis como fibra ótica, vídeo monitoramento Wi-Fi, do que uma gestão própria pelo próprio município. E junto, né, um projeto que aí nasce toda a origem do programa de PPPs do IPGC, que é também a geração de energia solar. A Viviane é uma das pessoas que colocou de pé, junto com o nosso apoio, a primeira PPP de energia solar de um estado brasileiro, ou seja, tudo que o Piauí, e ela vai falar agora há pouco sobre essa experiência, né, mais os municípios, consome de energia, os hospitais públicos, os centros de educação, as unidades de saúde, passa a consumir energias renováveis a partir de uma parceria com a iniciativa privada. O concessionário constrói a planta solar, opera essa planta ao longo da concessão, né, e aí o município ele recebe esses créditos na modalidade de geração distribuída para compensar os seus gastos. Isso tem reduzido em média 25% o gasto que um governo, seja estadual ou municipal, tem a partir de fontes renováveis, além de uma questão ambiental que é totalmente relevante, principalmente na situação que a gente tem vivido hoje. Então, finalizando, essa é a lógica, né, tanto do programa de PPPs e concessões do IPGC, que é uma instituição da sociedade civil organizada que se propõe a apoiar estados e municípios a estruturar os seus projetos de uma forma escalada, unificada, com um diálogo permanente com o setor privado, que é fundamental, né? E também, além de desenvolver projetos e oferecer essa estrutura de modelagem, a gente também vem inovando nos projetos de PPPs, como é o caso da PPP de Cidade Inteligente, que tem hoje viabilizado municípios pequenos, né, em todo o país. Mas essa é um pouco da minha fala, né? Acho que a Viviane vai entrar agora para falar um pouco da experiência, porque é uma experiência riquíssima, é um estado criando um programa estadual de estruturação de PPPs municipais a partir de uma experiência que o estado tem junto aqui com o trabalho que o IPGC tem feito. Mas acho que só pode passar mais uma, acho que é isso. Aí tem vários cases de sucesso, né? Mineiro, nós somos de Minas e a gente teve uma dificuldade enorme de viabilizar o primeiro case em Minas Gerais, inclusive ele foi feito no Ceará, né, e no Pará, mas a gente brinca, né, Mineiro, todo prefeito pergunta assim, onde que esse trem funciona, né? E agora a gente consegue de forma muito clara aí mostrar projetos que já estão em andamentos, com concessões já com quase um ano de operação, com parques de iluminação todo eficientizado, e aí tem cases em vários estados, né? Minas é o grande volume, até pelo diálogo mais próximo com os municípios, e agora o estado do Piauí também já com 10 cidades em estruturação desses projetos. Mas é isso, Vinícius, obrigado. A gente tem, né, acho que pode passar mais um. E aí tem alguns focos, né, são 75 projetos que a gente está em fase de estruturação, e o próximo agora é a doutora Viviane, pode passar, que ela vai falar um pouco dessa experiência, como que o estado do Piauí tem ajudado os municípios a desenvolver os seus programas próprios. Muito obrigado, pessoal, e fico aí à disposição para eventual dúvida que houver.